Nós estamos numa nova série de mensagens iniciando hoje, chamada A Casa de Davi. E nós vamos passar por todo o livro de 2 Samuel. O ano passado, nós tivemos uma série intitulada Rei dos Reis, onde nós pensamos sobre o livro de 1 Samuel. A você que nos visita na nossa igreja, nós temos o hábito de fazer séries de mensagens em livros da Palavra de Deus, analisando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje nós vamos começar uma nova jornada no segundo livro do Samuel. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 1. 2 Samuel, capítulo de número 1. O título dessa mensagem de hoje, A Coroa que Chega com Lágrimas. A coroa que chega com lágrimas. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos, mas fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos até o final do capítulo 1 do livro de 2 Samuel. Os primeiros 10 versículos estão projetados na tela, caso você queira acompanhar a leitura. A palavra de Deus diz assim para nós: Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que, no 3º dia, veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde que você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, o portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Deus, essa é a tua palavra. Ela é voz de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. A tua palavra, ó Deus, é que pode ensinar, instruir, direcionar o nosso coração ao Senhor. E é por isso, ó Deus, que eu peço que por meio da tua palavra, o Espírito Santo do Senhor venha a nós. Ministre ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender e apreender da sua palavra, Senhor. Tenha muita misericórdia na nossa vida. Tira toda dispersão desse lugar. Coloque as mentes minha e dos meus irmãos cativas ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor, para que nada possa, ó Deus, dissipar a voz de Deus no coração e na vida de cada um de nós. Que o nosso coração, ó Deus, seja boa terra, para receber a boa semente da palavra de Deus, e para que a gente frutifique para a glória do Senhor. Usa a minha vida, ó Deus. Eu preciso infinitamente da graça do Senhor sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre as minhas palavras, ó Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas vitórias, elas chegam com festa, e outras vitórias, elas chegam com a dor de um funeral. No ano de 1865, o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, e houve uma guerra civil tremenda nos Estados Unidos. 2 generais, comandados por esse presidente, um do norte, outro do sul, entram em conflitos, uma parte da nação tentando consumir a outra. E a história vai dizer que no ano de 1865, no mês de abril, a Guerra Civil Americana termina. A nação se torna então reunificada, e é a maior vitória política de Abraham Lincoln. Mas diante do perdedor, o vencedor, comandado pelo presidente Abraham Lincoln e por seu general, Abraham Lincoln, ao invés de dissuadir, de humilhar essas pessoas, ele diz o seguinte:
sem malícia contra ninguém, com caridade para com todos. E a história vai dizer que depois dessa grande vitória, agora esse homem poderia governar com paz a nação dos Estados Unidos. O desfecho é muito trágico. Dias depois, Abraham Lincoln é assassinado. A sua maior vitória não culmina num triunfo absoluto, mas é cercada de lágrimas. O texto que nós lemos diz que Davi esperou por anos a sua coroa. Você que acompanhou conosco a série em 1 Samuel, você vai ver que Davi, desde o começo do livro de 1 Samuel, já havia sido prometido para ser rei de Israel. Há uma saga de uma disputa. Saul começa a perseguir Davi. E agora Davi recebe essa coroa, mas recebe ela com lágrimas. Ele recebe essa coroa por causa da morte daquele que havia sido o seu maior inimigo. Quando a gente entra para o texto, quando a gente entra no livro de 2 Samuel, o panorama desse livro é sobre a dinastia davídica. O contexto histórico do livro de 2 Samuel narra então a saída de Saul, que foi um rei que desobedeceu às ordens do Senhor, trouxe um caos para a nação de Israel, agora passando para Davi. Davi é agora o homem segundo o coração de Deus, se tornando rei do povo do Senhor. O propósito da narrativa é então demonstrar o governo soberano de Deus. Davi é levantado como rei segundo o coração do Senhor. Mas nós vamos ver ao longo do livro de 2 Samuel que Deus não esconde as falhas de Davi, os seus erros, as suas escorregadas durante a sua vida e durante o seu reinado. A mensagem central do livro de 2 Samuel é que o reino humano só é seguro quando inteiramente submetido ao reino de Deus. A coroa humana de Davi apenas prepara o caminho para a coroa verdadeira, que é a coroa de Cristo Jesus. Quando nós entramos no texto, então, nos primeiros 10 versículos que a gente acabou de ler, há uma notícia ambígua em Ziclag. Há um cenário aqui. Davi retorna a Ziclag, e se você lembra de 1 Samuel, Ziclag era a cidade onde Davi havia se refugiado, fugindo de Saul, e ele combate os amalequitas. A nação de Israel vence sobre essa nação, e ironicamente é um amalequita que traz a notícia de que o maior inimigo de Davi então havia sido morto. Mas havia um oportunismo diante dessa mensagem. Esse mensageiro queria fazer algo oportuno. Perceba que quando ele fala com Davi, ele chega com as suas vestes rasgadas, ele chega com um barro sobre a sua cabeça. Esse era um hábito do povo de Deus, em humilhação diante da dor de alguém. O que ele queria era convencer Davi de um ato errado que ele havia cometido contra Saul. E Davi traz essa perspectiva da soberania de Deus. Davi não enxerga a morte de Saul como um mero acaso, ou como uma chance política, mas ele vê um evento solene diante de um Deus que unge reis e remove reis. Vale lembrar que Deus colocou Saul diante de Davi, numa cena engraçada. Saul estava lá, fazendo cocô no mato. Davi poderia ter matado Saul, mas Davi sabia que não podia tocar no ungido do Senhor. E é exatamente esse princípio no coração de Davi que leva Davi então a condenar esse homem também à morte. A providência divina, meus irmãos, ela governa inclusive em eventos trágicos. Deus não é o autor do mal, mas Deus governa a nossa vida mesmo em dias difíceis. E o mensageiro vê um ganho, Davi vê o sagrado. O que Deus quer ensinar então e confrontar o nosso coração diante desse texto é como que a gente reage ao poder. Como nós reagimos diante de boas notícias que chegam a nós, ou notícias de que o poder chegou a nós. Nós vivemos numa cultura, meu irmão, que a gente comemora a queda dos nossos rivais. Há um prazer secreto na humilhação do outro. A gente gosta de ver a desgraça alheia.
A gente se reúne aos domingos para almoçar e fala da vida do outro, da derrota do outro, das coisas que acontecem com o outro, por vezes com alegria, um coração sedento. No meio pastoral, no mundo presbiteriano, principalmente no que tange aos Estados Unidos, nós tivemos uma notícia muito terrível. Um autor e pastor presbiteriano chamado Philip Yancey. Talvez você já ouviu falar da vida desse homem. Ele tem um livro muito famoso chamado Feridos em Nome de Deus. Philip Yancey confessou um pecado de 8 anos, o qual ele tinha um amante e traía sua esposa. Em vários sites, em várias páginas do Instagram, colocaram essa notícia do Philip Yancey. E sabe o que eu pude ver, meus irmãos, nos comentários? Gente tripudiando a derrota de um irmão em Cristo Jesus. Gente celebrando a derrota do outro. Mas o Evangelho convida a mim e a você a lamentar a destruição, a chorar pela devastação do pecado que causa coisas ruins mesmo naqueles que nós consideramos os nossos inimigos. Davi poderia ter dado uma festa, celebrado a morte de Saul, e não seria algo desonesto. Afinal de contas, Saul perseguiu Davi ao longo de parte da sua vida. Mas Davi olha para aquele momento com dor. O que Deus quer ensinar a mim e a você, meu irmão, é que nós não podemos, diante da dor do outro, comemorar a derrota do outro, comemorar a dor do outro. Principalmente aqueles que são irmãos da nossa fé. A desgraça que acontece na vida do outro precisa ser a nossa dor. A dor do outro precisa ser a minha e a sua dor. A derrota do outro precisa ser a minha e a sua derrota. Principalmente daqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Nós precisamos lamentar, chorar. Há um pragmatismo cego na cultura secular. Se a porta da oportunidade abriu, então você precisa atravessar por ela. Mas o Evangelho convida a mim e a você a ter temor de Deus. Porque nem toda a porta aberta pode ser cruzada, passada por ela sem reverência, sem temor a Deus. Os caminhos para Davi haviam sido aplanados. A coroa seria dele. Mas ele recebe essa coroa com temor, diante de um Deus que havia livrado ele das mãos do seu inimigo, mas que também havia a morte de um ungido do Senhor, e então a coroa seria dele. A cultura secular traz um símbolo de poder. A coroa é um troféu pessoal de uma conquista. E como nós gostamos de celebrar as nossas conquistas como se fosse o nosso próprio esforço que nos traz as bênçãos de Deus a nós. Como nós gostamos de falar de coisas que fazemos, que recebemos, que ganhamos, que compramos, como batendo no peito e dizendo: eu fiz, eu desenvolvi, eu sou muito bom. Mas o Evangelho convida a mim e a você a entender que toda autoridade recebida, que toda bênção recebida, exige de mim e de você responsabilidade e não arrogância. John Stott vai dizer para mim e para você que nós devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe nossa falsa segurança, abale nossa complacência e derrube nossos padrões de pensamento e de comportamento. A palavra de Deus precisa confrontar o meu e o seu coração, para a gente olhar para a derrota do outro como a nossa derrota, para a gente olhar para o poder dado, para as bênçãos de Deus dados a nós como bênçãos de Deus, e entender que todo poder e toda autoridade que seja delegado a nós é uma autoridade dada por Deus e não nós.
O texto continua e traz para mim e para você versos de 11 até o verso número 16, acompanhe comigo a leitura. O texto diz: então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. E ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. O texto traz para nós a anatomia de um lamento aqui, meus irmãos. Davi, quando recebe a notícia, há um choque moral. Ele rasga as suas roupas, um sinal da dor pública, um choque ético, um quebrantamento interno. Davi se humilha e chora diante da morte do seu inimigo, porque sabia que era a morte do ungido do Senhor. Davi transforma isso então numa dor comunitária, porque o texto diz no plural: prantearam a morte de Davi. Há um lamento fúnebre, onde a dor pessoal se torna um luto nacional por toda a nação de Israel. Começa a se prantear e lamentar a morte de Saul. Há uma dor pessoal. Eles choraram. O choro foi real, o choro foi ferido. Nenhuma encenação teatral de piedade. A alma de Davi estava realmente rasgada diante da dor de perceber a morte do ungido do Senhor. Há uma humilhação espiritual aqui. O texto diz que o povo de Deus jejuou. Há uma pausa sagrada diante da morte. Davi não corre para ocupar o trono. Davi corre para se humilhar diante de Deus, entregando ao Senhor toda a dor por causa da morte de Saul. Davi não apenas sofre, mas ele também faz um julgamento. O texto diz que o amalequita que chegou para Davi faz uma pergunta para ele: como é que você sabe que esse homem morreu? E o texto vai dizer que ele afirma para Davi: eu vi Saul deitado com cãibra. E essa palavra cãibra aqui no texto original era de uma agonia profunda. Eu vi esse homem deitado com cãibra, peguei a lança dele e matei ele. E Davi manda matar esse amalequita. E você pode pensar assim: meu Deus, que texto mais sanguinário é esse? Mas Davi estava cumprindo o julgamento de um homem que confessou com a sua própria boca que havia aniquilado o ungido do Senhor. E disse a ele que o sangue de Saul caia sobre a sua cabeça pelo erro que você cometeu. Deus quer ensinar para mim e para você a ética do reino dele na nossa dor. Deus quer trazer para mim e para você que nós podemos fazer justiça sem vingança com as pessoas. Davi não agiu por vingança. Davi agiu justo diante da dor de ver o seu antes inimigo, mas o rei da nação de Israel, sido assassinado por um estrangeiro. Um lamento sem ódio. Nós podemos lamentar as dores do nosso coração sem odiar a Deus e sem odiar as pessoas. Meus irmãos, eu sei que eu e você passamos por dias difíceis. A dor da enfermidade, as crises do coração, a dor do luto. As perguntas que nós fazemos ao nosso coração sem resposta. E por vezes isso gera do nosso coração um lamento. E isso é genuíno, nós podemos lamentar diante do Senhor, mas Deus ensina a mim e a você a lamentarmos diante de Deus, sem odiar o Senhor e sem odiar as pessoas. Uma das grandes realidades que eu tenho vivido como pastor é que por vezes nós recebemos muitas pessoas aqui na nossa igreja
que foram feridas em nome de Deus. E que chegam para a igreja com um coração extremamente odioso, extremamente ferido. Porque foram feridos por líderes religiosos, que ensinaram um Deus que não é o Deus verdadeiro, que ensinaram um evangelho que não é o evangelho de Jesus, e que são pessoas extremamente oprimidas por causa de uma religiosidade. Esses dias para trás eu conversei com uma moça, extremamente ferida por causa de líderes religiosos, e que falou, e que disse, e que julgou, e que disse que as pessoas eram ruins, que tinham feito muitas coisas ruins para ela, e que o coração dela estava muito pesado, e que ela não conseguia adorar a Deus de forma correta, e que ela não conseguia fazer as coisas diante de Deus, e nem viver a vida da igreja. Eu parei, olhei para ela e disse: você sabe que você precisa perdoar essas pessoas. E ela regalhou os olhos para mim e falou assim: pastor, nunca ninguém disse isso para mim. Porque é um lamento com ódio, por causa do peso do rancor no coração. Quantas pessoas caminham com Jesus, carregando uma mochila enorme nas costas, com os rancores da vida, com os dissabores da vida, com os desgostos da vida. E esses fardos, eu e você, não conseguimos carregar com nós mesmos. Deus quer ensinar para mim e para você a manifestar a verdade dele sem ser desumano. Davi sofreu nas mãos de Saul, mas a graça de Deus tira Davi do centro de sua própria dor. Ele não reduziu Saul aos seus erros, mas ele vê como ungido. Ele vê Jonatas, o seu amigo fiel, também sendo morto. E Israel como um povo ferido. A verdadeira maturidade espiritual, meus irmãos, consiste em entender que Deus permite que nós passemos por dores para que o nosso coração seja transformado diante do Senhor. Toda dor diante de Deus é por enquanto, mas o amor de Deus é eterno. Todo choro diante de Deus é por enquanto, mas a paz de Deus é aquela que excede todo entendimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. Michael Horton vai dizer que o Evangelho nos liberta do peso de termos que justificar a nós mesmos. O Evangelho nos liberta do peso da nossa auto-justificação. Mas o texto continua e caminha para o seu final. Quero ler os últimos 10 versículos, verso 17 até o verso número 27. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. Lamentação aqui é um cântico diante de Deus. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo
para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. O texto traz aqui o cântico do arco, a dor sendo discipulada. Davi compõe aqui uma poesia fúnebre. O cântico do arco, essa palavra arco, provavelmente seria sobre a derrota da valentia de Jonatas e de Saul. A dor, ela não é varrida para debaixo do tapete, mas ela é discipulada, ela é ensinada aos filhos de Judá. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você, meu irmão e minha irmã? É que a gente passa por dias difíceis. E não adianta varrer a dor para debaixo do tapete. Não adianta esconder a nossa dor do Senhor. Não adianta esconder a minha e a sua dor de Deus. Por vezes a gente tem essa resposta na nossa língua pronta para dizer para as pessoas. Como é que você está? Eu estou muito bem. Esses dias eu vi uma menina na rua e falei assim, como é que você está, minha filha? Ela falou assim, eu estou bem, pastor. Aí eu perguntei assim, você está bem mesmo? Ai, pastor, não estou bem não. Aí tive que parar, conversar com ela. O bobão aqui também foi fazer. Porque as pessoas de fato não estão bem. A gente passa por dores terríveis. E Davi está ensinando para mim e para você um princípio. A dor não pode ser escondida. Nós precisamos depositar a nossa dor diante de Deus. Afinal de contas, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Mas por vezes a gente precisa dizer a Deus, Deus está doendo, Deus cura o meu coração, Deus sara a minha alma, Deus cura as minhas feridas. O cântico traz a memória honrada, como caíram os valentes, diz a canção. O lamento educa a memória do povo. Davi não canta a humilhação de Saul, mas ele canta a tragédia da vida humana. Davi, mais uma vez, ou Deus na vida de Davi, está querendo ensinar a mim e a você, que nós não celebramos a derrota do outro, mas que nós colocamos o nosso coração inteiramente diante do Senhor, para chorar com o outro, para estar com as pessoas que sofrem. O texto traz um amor de aliança. Davi lamenta a morte do seu melhor amigo. Davi diz, excepcional era o seu amor. A palavra hebraica para o amor aqui é um amor que envolve aliança, aliança entre dois amigos. Amigos que se amavam. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas a amizade é uma relação de amor. E está tudo bem. Nós éramos amigos, uma aliança de alma, trocávamos a vida juntos, compartilhamos muitas coisas. E Davi lamenta a morte do seu melhor amigo. Meus irmãos, uma comunidade que não sabe lamentar a quebra do mundo, também não sabe esperar a redenção do mundo. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? É que o nosso coração e o nosso olhar precisa estar sensível à dor do outro. Uma das heranças difíceis desses tempos chamados de pandemia é que o nosso coração ficou extremamente endurecido diante da dor alheia. O choro do outro não é mais importante para nós. A dor do outro não é mais importante para mim e para você. Nós passamos pelas pessoas, vemos a dor do outro e fingimos que isso não tem nada a ver conosco. Mas o povo de Deus, a igreja de Jesus, é aquela que se lamenta pela dor do outro. A igreja de Jesus é aquela que chora a dor do outro. A igreja de Jesus é aquela que chora pelo pecado do outro. E que busca então, como igreja, suprir a necessidade do outro, como se fosse a sua própria necessidade. Eu disse hoje pela manhã e repito agora à noite, nós estamos entrando num período muito desafiador.
nós vamos escolher os nossos governantes. E daqui para frente, meu irmão, é só para trás. O pau vai quebrar. Nós vamos ouvir muitas coisas, muitas histórias, muitas narrativas. Mas grave uma coisa no seu coração se você é a igreja de Jesus. A transformação da sociedade não virá pelos nossos governantes. A transformação da sociedade se dá na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é que é um instrumento de Deus para transformar uma sociedade caída. Para de ser trouxa, de achar que um governante vai fazer aquilo que Deus chama você para fazer. Pare de achar que o seu voto é tão importante que vai definir a vida do outro. O que transforma a sociedade é a igreja de Jesus. O Senhor Jesus chama a mim e a você a chorar a dor do outro, a lamentar a dor do outro, a olhar para os pequeninos que estão da porta fora desse lugar. As dores terríveis, seja nos condomínios fechados de alto padrão, seja na miserabilidade dos bairros que estão perto de nós. Há pessoas que estão vivendo na miséria, onde nós precisamos lamentar a dor do outro em nome de Jesus. Chorar a dor do outro. Porque nós vivemos, meus irmãos, nessa tensão daquilo que a teologia vai chamar do já e do ainda não. Nós já vivemos no reino de Deus, mas ainda não na sua completude. Nós já fomos salvos por Jesus, mas ainda não na inteireza de viver sem dor, sem choro, sem lamento. Até Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, nós enfrentaremos dores, fracassos, dissabores, frustrações. A esperança cristã, meu irmão e minha irmã, não é uma anestesia emocional para negar o sofrimento, mas é uma âncora para atravessá-la com verdade e com reverência. As palavras de Deus a nós não são palavras jogadas ao vento, mas é a voz do Deus Todo-Poderoso, que diz para mim e para você, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Jesus venceu todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais sobre tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder desse Deus que opera em nós. A dor de Davi, meus irmãos, a dor do rei Davi aponta para o rei verdadeiro que é Cristo Jesus. Davi recebe a sua coroa com lágrimas. Cristo recebe a sua coroa de espinhos com sangue. Davi chora pela morte do ungido Saul, que era o seu inimigo. Cristo morre pelos seus inimigos. Eu e você, antes de encontrarmos a Jesus, éramos inimigos de Deus. E Jesus nos amou, morreu por nós, se entregou por nós. Davi lamenta a queda dos valentes. Cristo cai sob o peso da cruz para levantar pecadores fracos como eu e você. Davi recusa tomar o reino pela violência. Cristo recusa a descer da cruz, vencendo pelo seu sacrifício. Jesus é o Rei verdadeiro, que morreu por nós, que verteu a lágrima por mim e por você, que quando poderia ter feito tudo, Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Lá na Amazônia, o Léo tocou uma canção antiga do Asaf Borba, e uma expressão dessa canção mexeu muito com o meu coração e tem mexido. Essa canção chama-se Alto Preço. E tem uma parte dessa canção que eu nunca tinha parado para prestar atenção, quando diz que Jesus nos via redimidos pelo seu sangue. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele viu a mim e a você
no ano de 2026, redimidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu a mim e a você, quando nós mesmos não havíamos visto esse Jesus. O que nós levamos para a vida, meus irmãos? O que a gente pode carregar na sacola da nossa vida, diante de tudo que Deus nos ensina nessa noite? Em primeiro lugar, como aplicação para o nosso coração e para a nossa vida, eu queria dizer para mim e para você: não celebre a queda. Não transforme o erro ou a derrota alheia num espetáculo. Quer um conselho? O sábio Salomão diz que um tolo calado se passa por sábio. Seja sábio então, em nome de Jesus. Se você não tem nada para falar sobre a derrota do outro, aprenda a língua que o Igor Guimarães diz para nós: a língua do silêncio. Ela é boa. Mas não celebre a queda do outro. Em segundo lugar, honre a Deus perante os seus inimigos. Não permita que a dor profunda que você tem sobre alguém que ofendeu você transforme o seu coração num tribunal cruel de vingança. Não se paga o mal com o mal. Talvez você veio hoje para esse lugar ofendido por alguém. Talvez você tenha inimigos implacáveis no seu trabalho que você vai encontrar amanhã. Mas Deus te chama para amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Orar pelos seus inimigos. E entender que mesmo os inimigos que se levantam contra nós podem ser um instrumento de Deus para ensinar o nosso coração a amar a Deus ainda mais e amar as pessoas ainda mais. O Senhor Jesus diz isso. Amor verdadeiro é aquele que dá a vida até mesmo pelos seus inimigos. Em terceiro lugar, tenha autoridade com temor. Receba a liderança não com vaidade, mas com tremor. Toda tarefa que foi confiada a você deve refletir o peso da glória de Deus, e não o brilho humano. As promoções que você recebe no seu trabalho, os títulos que você recebe, isso precisa ser uma promoção da glória de Deus. Eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser filho de Deus e para refletir a glória de Deus como pastor da igreja de Jesus. Você não foi chamado para ser médico, médica, dentista, advogado, engenheiro. O que você faz da sua vida? Você foi chamado para ser um servo de Deus, transformado por Cristo Jesus e refletir a glória de Deus com aquilo que Deus tem confiado a você. Quarto e último lugar, transforme a sua dor em adoração. Não esconda, não mascare as suas lágrimas, mas leve o seu lamento ao Senhor de forma honesta e deixe que Deus eduque o seu coração. Talvez hoje é o dia em que você precisa fazer assim como Ana fez no começo do primeiro livro de Samuel. A palavra de Deus vai dizer que Ana, quando ora ao Senhor, ela derrama o seu espírito na presença de Deus. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, seja o tempo de você derramar o seu espírito na presença do Senhor. Como quem diz a Deus: Deus, não dá mais, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. E tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que o Supremo Pastor enxuga dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Que o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, há de consolar o meu e o seu coração diante das dores que nós enfrentamos na vida. Coloque o seu coração inteiramente diante do Senhor. Esconder a dor
guardar a dor é a pior decisão que você pode tomar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus carregou sobre si todas as nossas dores. Jesus já carregou esse fardo por mim e por você. O rei que chorou e sangrou, a coroa de Davi, meus irmãos, chegou com lágrimas. A nossa salvação, ela chegou com o sangue de Jesus. A esperança final da humanidade não repousa na casa terrena de Davi, mas no Filho de Davi, que é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Por causa de Jesus, todo o lamento do povo de Deus caminha para o dia que Ele mesmo, o Senhor Jesus, naquele grande dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus nos alcance em nome de Jesus. Que a gente viva a palavra do Senhor hoje, amanhã, depois de amanhã, depois e depois de amanhã, até o dia em que Jesus vier nos buscar. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, orar ao Senhor. Meus irmãos, perceba o que essa canção está querendo ensinar para mim e para você. A realidade é que a gente não precisa mais ficar carregando peso. Afinal das contas, o que o Evangelho quer ensinar a mim e a você é que não há fardo para ser carregado mais. Porque o Jesus que é manso, que é humilde, diz para mim e para você hoje: vem para perto de mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. Eu alivio a sua dor. Eu te dou um fardo leve. Eu te dou um jugo suave. Portanto, meu irmão e minha irmã, receba essa graça de Jesus. De entender que mesmo na dor, o Senhor Jesus garante para mim e para você a sua santa, doce e maravilhosa presença. E que, portanto, diante das dificuldades que esse mundo reserva para nós, Jesus já venceu todas elas na cruz do Calvário. O que nós precisamos agora, então, é devotar toda a nossa vida a esse Jesus. É dizer para esse Jesus: toma conta do meu coração, da minha existência. Toma conta dos meus sentimentos. Toma conta dos meus negócios. Toma conta da minha família. Toma conta da minha profissão. É dizer para esse Jesus: me ensina a carregar esse fardo leve, esse jugo suave. Me ensina a viver dessa forma. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que nós acabamos de cantar. Encontrar paz, perdão, vida, eternidade em Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, a Tua palavra foi ministrada a nós. E nós cremos no poder do Espírito Santo que ministrou a nós as verdades de Jesus para o nosso coração e para a nossa vida. Nos ensina, ó Deus, a devotar o nosso coração inteiramente ao Senhor, para que a dor do outro seja a nossa dor, para que mesmo a dor dos nossos inimigos se torne a nossa dor, em nome de Jesus, para que a gente possa ter humildade diante das coisas que o Senhor tem ofertado a nós, e para que a nossa vida, ó Deus, seja, ó Pai, um instrumento poderoso nas mãos do Rei Jesus. Oh Deus, tem muita misericórdia de nós.
porque é por causa dela que a gente não é consumido pela nossa arrogância, pela nossa autojustificação, pelo nosso desejo de sermos reis de nós mesmos. Tenha muita misericórdia de nós, Senhor, e age no meu coração e no coração dos meus irmãos, de uma forma tal, ó Deus, que a nossa vida não seja para nós mesmos, mas para a glória inteira de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa, esteja sobre a igreja de Jesus reunida nesse lugar, e sobre a igreja de Jesus reunida nos 4 cantos desse mundo, hoje e até a gloriosa volta do Senhor. Amém e amém.